Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, na verdade duas. Eu tenho comentado aqui neste trimestre as duas lições, porque entendo que são dois livros muito importantes e o conteúdo das lições está muito bom. Levítico, na lição de jovens, a contexto bíblico, e Efésios, aqui na lição dos adultos. Agora, neste momento em que eu gravo o vídeo, é meio-dia. Estou aqui no corredor silencioso, no meu escritório. É um momento muito bom aqui para gravar os vídeos, porque tudo fica tranquilo e dá para a gente gastar um tempinho aqui, ou dedicar um tempinho aqui, para considerar assuntos importantes, que é o caso aqui da lição. Quero começar com a lição de adultos, no capítulo 6, melhor dizendo, a lição número 6, que é a dessa semana. O título é Mistério do Evangelho. Eu gostei dessa ilustração aqui, olha que interessante, porque esse grande mistério sobre o qual Paulo fala, na verdade, é a inclusão dos gentios juntamente com os judeus no reino de Deus. Então a igreja é composta por pessoas de origens diversas, e esse cajado do pastor buscando um grupinho de ovelhas que estava ali mais separadas, trazendo para perto das outras, eu acho que expressa muito bem o tema da semana. Esse mistério que foi revelado para os discípulos de que Deus é Deus de todos, de que todos os povos são convidados para fazer parte da igreja dele. Então começa muito bem aqui a lição com o versos para memorizar, que são os versos 20 e 21 de Efésios 3. E na verdade estamos dedicando a semana para estudar basicamente o capítulo 3 de Efésios. Dizem assim esses dois versos: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na verdade, é a conclusão desse capítulo que Paulo faz com uma doxologia, com um momento de adoração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Eu vou agora ler aqui alguns trechos do capítulo 3 de Efésios, que, como eu disse, é o capítulo que serve de pano de fundo para o estudo dessa semana. Por exemplo, aqui no verso 6 diz assim: O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo, que começa esse capítulo dizendo que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus, depois nós vamos entender um pouquinho mais por que ele se coloca aqui como prisioneiro, por amor de vocês, os gentios. Ele diz que em Cristo, a igreja, então, ela, que é o corpo de Cristo, né, ela agrega gentios, judeus, todos aí, formando uma só família. Depois ele diz assim no verso 12 e 13, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo estava preso numa cadeia romana, que era, segundo a história, eram terríveis. Eram presos ali aqueles que estavam já esperando a pena de morte, né? E ele pede que eles não desanimem por causa disso, porque Deus tem seus planos. Depois nós vamos também analisar essa questão dos planos de Deus, mesmo quando acontecem coisas ruins na vida dos que creem. E ele conclui, né, o capítulo aqui, dos versos 14 ao 21, dizendo assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, e aí são os versos para memorizar da lição dessa semana, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
finalzinho aqui do capítulo fala, né, de um Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou que nós desejamos. Um Deus que sempre cuida de nós e tem em vista o nosso bem-estar eterno. E, aliás, aqui é mencionado, né, por todas as gerações, para todos sempre. Deus tem sempre em vista a nossa eternidade, não aqui e agora. Paulo tinha muito clara essa noção, tanto é que ele não se importava de estar preso, de muitas vezes sofrer pelo Evangelho, porque ele sabia que eram sofrimentos momentâneos e que, como diz ele mesmo, né, o peso de glória era infinitamente maior. E a perspectiva da vida eterna, sem dúvida nenhuma, coloca tudo no seu devido lugar. Domingo, o apóstolo dos gentios, aprisionado. Então, como Paulo diz, como a lição nos faz pensar aqui, né, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. Ele quis atrair a atenção dos leitores, dos irmãos da igreja, para o fato de que ele não era prisioneiro de Roma. Deus, se quisesse, num piscar de olhos, teria livrado Paulo da cadeia, como ele fez com Pedro, como ele poderia ter feito na cruz, se ele quisesse desistir de sua missão. Então, isso aqui era um detalhe, levando em consideração que Paulo, na verdade, era prisioneiro de Cristo, uma prisão voluntária e que era maravilhosa, com certeza, né? Como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro de Cristo exaltado e ser um prisioneiro desprezado, ele tinha medo que alguns cristãos pensassem desse jeito. Como ele pode ter sido preso se ele serve ao Deus Todo-Poderoso, se ele serve a Jesus, o Deus que encarnou? Por isso ele reformulou sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Ele estava sofrendo por eles, em favor deles. E o que parecia ser fonte de vergonha, na verdade, era para a sua honra. E a lição termina com a seguinte pergunta, a lição de domingo: como confiar nos caminhos de Deus em meio a circunstâncias muito difíceis? Eu contei recentemente num sermão uma experiência pela qual minha esposa, eu e nossos filhos passamos na última viagem de férias que fizemos para Santa Catarina. Quando retornávamos, nós queríamos chegar em casa cedo para poder descansar, enfim, saímos bem cedinho lá da casa dos meus sogros, em Palhoça, município vizinho de Florianópolis. Só que quando passamos de Curitiba, aconteceu um grave acidente na rodovia, uns quase 20 quilômetros adiante, o que levou à formação de uma fila quilométrica de carros. Resumindo, ficamos parados na rodovia por quase 5 horas. E isso fez com que nós chegássemos em casa de madrugada, 3 da madrugada. Obviamente que não foi uma situação agradável, não é o que nós queríamos, né? Foi frustrante em certo sentido. Porém, quando estávamos ali aguardando que a fila andasse, ali no Paraná, nós conhecemos um casal muito simpático. Minha esposa começou a conversa com eles falando da cachorrinha deles, né, que estava ali com eles no carro. E aí a conversa foi se desenrolando, descobrimos que ela, a moça ali, né, é jornalista, tínhamos muita coisa em comum além da profissão, né, eu e ela. O esposo, né, um casal jovem, o esposo é engenheiro e gosta muito de ler sobre temas apologéticos. Detalhe, no sábado anterior eu havia pregado na igreja do Perequê, lá em Santa Catarina, perto de Itapema. E a saída, quando eu estava ali me despedindo dos irmãos da igreja, como é costume, né, em nossas igrejas, o pregador se despedir dos que estavam ali na igreja, eu vi sobre uma mesinha, logo no hall ali de entrada e saída da igreja, uma pequena pilha dos livros, dos estudos bíblicos que eu ajudei a elaborar com o título O Resgate da Verdade. É um estudo bíblico que foi feito para a divisão sul-americana, Departamento Jovem, alguns anos atrás, e não está mais à disposição na forma impressa, apenas o PDF. Você, inclusive, pode baixá-lo gratuitamente, é só colocar no Google aí O Resgate da Verdade PDF. Você vai chegar ao local lá onde você pode fazer o download. Mas quando eu vi aqueles ali na mesa, né, a versão impressa, que já é, digamos assim, obra rara, né, eu pedi um deles, coloquei na minha mochila. Eu senti uma forte impressão de que eu devia levar comigo um daqueles exemplares, embora eu tenha em casa uns 2 já ali guardados. Coloquei na mochila e no dia seguinte seguimos viagem. Ou alguns dias depois seguimos viagem. Quando no caminho, lá na fila, parada na BR, conhecemos aquele casal e eu
fiquei sabendo então, porque ele disse isso, que aquele jovem engenheiro gosta de materiais apologéticos, eu lembrei na hora do estudo bíblico que estava na minha mochila no porta-malas. Fui lá, peguei e disse, olha amigo, esse estudo bíblico aqui foi concebido com esse viés apologético. É uma defesa racional da fé, pensando em universitários, pessoas de mentalidade mais pós-moderna. Dei para ele de presente, ele ficou muito grato, começou a folhear ali na hora mesmo, né? Trocamos contatos e fizemos uma amizade que eu creio vai perdurar pela eternidade. Foi muito bom isso. E eu comentei com a Débora depois, quando seguimos viagem, que se para conhecer aquele casal, nós tivemos que ficar numa rodovia por 5 horas parados e chegar em casa de madrugada, foi barato o preço. Valeu muito a pena. Então, e é claro, né, que Deus não causou esse acidente para que nós nos conhecêssemos. Deus não causa coisas ruins, Deus não é o criador das coisas que nos causam sofrimento, obviamente que não. Mas é como diz a Bíblia, como diz Paulo em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele muitas vezes usa essas situações difíceis, complicadas, para fazer delas, ou trazer a partir delas, bênçãos. E nós podemos ver sim que foi uma bênção conhecer aquele casal e poder compartilhar um pouco da nossa fé. Falamos sobre o Apocalipse, sobre as profecias, ali, enquanto aguardávamos que a fila na rodovia que os carros fossem liberados ali na rodovia. Então veja, realmente Deus, ele muitas vezes não, sempre, né? Ele faz infinitamente mais e melhor do que aquilo que a gente possa imaginar, especialmente levando em conta a salvação das pessoas, não é verdade? Segunda-feira, o antigo mistério do Evangelho, Efésios 3, 1 a 6. É uma lição que fala de inclusão, mas aí é bom a gente tratar um pouquinho dessa questão da inclusão, porque há muito mal entendido quando o assunto é inclusão. Há muitas pessoas que pensam que a igreja deve ser um local para acolher todo mundo do jeito que está, do jeito que é, do jeito que pensa, com as suas práticas, com os seus pecados e tudo mais. Na verdade, não é assim. A verdade é que Deus, ele recebe todos os pecadores. Ele me recebeu. Eu pertenço à igreja de Deus, mesmo sendo um pecador. Ele recebe os pecadores. Mas Deus não quer que esses pecadores continuem nessa mesma vida de pecado. Então ele nos recebe, mas não nos aceita. É bom explicar esse conceito, eu tenho dito isso em alguns sermões. Deus não aceita o pecador como ele está. Deus o recebe, o acolhe para, por meio do seu Santo Espírito, conceder ao pecador poder para ter uma vida de santidade, uma vida diferente daquela que ele levava. Então, acolher ou incluir não significa receber e permitir que as pessoas continuem do mesmo jeito, ou não apelar para que elas se entreguem a Jesus e sejam transformadas naquilo que ele quer que elas sejam. Jesus, a igreja, recebeu os gentios, tanto quanto recebeu também judeus que eram legalistas, mas essas pessoas juntas ali em torno de Cristo foram sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. E aí se torna realmente uma só família. Como assim? Uma família de pecadores transformados pela graça de Cristo, habilitados por ele, então, justificados, salvos por ele e convidados a viver uma vida santa. É isso que torna todos os que pertencem à igreja, embora sejam tão diferentes, semelhantes, porque todos são nivelados pelo pecado e todos são nivelados pela cruz. Nós todos estamos no mesmo barco e por isso nós somos considerados como pertencentes ao corpo de Cristo e iguais em Cristo. Não iguais no sentido pleno da coisa, né? Somos homens, somos mulheres, somos brancos, negros, amarelos, somos de culturas diferentes, idades diferentes, mas essa diversidade, quando unida a Cristo, nos torna um nele. E aquilo que mais nos une realmente é Jesus, é essa fé que temos nele e essa vontade que temos de ser semelhantes a Jesus. E quanto mais semelhantes a Jesus, mais semelhantes somos uns aos outros, não é verdade? Então, por favor, entendamos bem o que significa ser uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora. Ela acolhe o pecador para que ele, tendo um encontro com Jesus, possa ser transformado numa pessoa santa, numa pessoa que busca essa santidade. Uma igreja inclusiva não é uma igreja que inclui pecados, mas inclui pecadores para serem transformados pelo poder de Deus e deixarem esses pecados, né? Então, é importante entender esse assunto que hoje tem sido muito mal compreendido e tem transformado igrejas em um festival de aceitação de tudo que é contra o Evangelho.
Se está na palavra de Deus o conceito de que esse ou aquele comportamento é pecaminoso, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a vencer esses comportamentos pecaminosos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a bússola moral da igreja. Não podemos manipulá-la, distorcê-la, atualizá-la, recortá-la, picotá-la para acomodar nossas práticas. Não é assim que funciona. A igreja é sim um hospital para doentes do pecado, mas é ali que nós vamos encontrar a cura, porque a cura é Jesus. Então Jesus tem que ser apresentado conforme a Bíblia o apresenta, como aquele que perdoa, recebe, perdoa e transforma. Terça-feira, a igreja reveladora da sabedoria de Deus. Interessante porque aqui nessa lição de terça-feira, o autor menciona aqui a forma como Paulo se apresenta nas epístolas, né? Ele se apresenta como o apóstolo divinamente nomeado, lá em Gálatas 1. Ele se apresenta depois como o menor dos apóstolos, e depois diz ainda que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele se vê como o menor de todos os santos, Efésios 3:8, e finalmente se descreve como o pior. Na Nova Versão Internacional está assim, né? Ou o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1, verso 15. Note que Paulo ele passa a ter uma consciência de sua pequenez, de sua pecaminosidade, e aí isso está de acordo com o que Ellen White escreveu no Caminho a Cristo, página 64, que diz assim: talvez sua linha de raciocínio explique esta citação de Ellen White, que diz assim: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falhas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Se a pessoa se sente perfeita, ela está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais imperfeita ela se percebe. E mais carente de Cristo ela percebe que é também. Então, veja só, ela perceberá suas imperfeições, ela verá isso, né, de forma mais clara, e a sua natureza imperfeita ficará em contraste com a natureza perfeita de Cristo. Portanto, essa ideia de perfeccionismo que alguns têm aí realmente vai totalmente contra o Evangelho e contra os escritos de Ellen White, né? Não há ser humano perfeito. Todos nós temos nossas imperfeições que serão eliminadas por ocasião da glorificação na volta de Jesus. O que nós temos que fazer é caminhar cada vez mais perto dele. Então a sua justiça, a justiça de Cristo nos reveste. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo, não a nossa imperfeição. E somos tidos por justos e perfeitos em Cristo. Vamos adiante, na quarta-feira, Cristo habitando no coração. Interessante que Paulo faz aqui um jogo de palavras, né, nesse capítulo 3, quando ele fala assim, quando Paulo diz que se põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ele explora a conexão fonética entre as palavras gregas para pai, que é pater, e o termo grego para família, que é pátria. Ele faz uma jogada ali de palavras como um bom literato que ele era, né? Em Efésios, o apóstolo celebrou a abrangência do plano da salvação, que envolve todas as coisas. Em todos os tempos, ele disse que toda a família nos céus e na terra pertencem ao Pai. Toda a família, pátria, pertence ao Pai, pater. Isso é uma notícia muito boa, sem dúvida nenhuma, né? Toda a família, tanto os anjos quanto os seres não caídos, e aqui na terra todos os povos, pertencem ao Pai. E por meio desse Pai nós podemos ser tidos como uma só família, uma pátria, né? Isso é uma notícia muito boa, sem dúvida nenhuma. Glória na igreja e em Cristo. E aqui é aquele texto que diz, né, qual seja a largura, a profundidade, ou seja, o amor de Deus é imensurável. É o que Paulo quer apontar nesse texto aqui. O amor de Deus é imensurável, incalculável, e é por causa dele que nós temos a esperança da vida eterna. A lição dos jovens desta semana, a lição 6, fala sobre restituição. Na semana passada vimos sobre o perdão, mas o perdão não fica só nisso, né? Nós também temos que fazer restituição quando isso é possível. E a tirinha aqui fala assim, como eu amo a restituição do leão, no imposto de renda, né? E aí a resposta é, como eu amo o leão da restituição, que está na palavra de Deus, né? Uma brincadeira aqui com a questão do imposto de renda. Muito bem, o texto dessa semana, para a nossa leitura e meditação, é Levítico. Eu vou ler aqui um trechinho para você de Levítico capítulo 6, parte de Levítico 5 e parte de Levítico 6. Eu vou ler só aqui uma parte de Levítico 6, para a gente tratar um pouquinho aqui sobre a questão da restituição.
Inclusive, isso nos faz lembrar de um texto em que Jesus diz, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão e quiser vir ao altar trazer uma oferta, deixa a sua oferta ali, vá se reconciliar e depois venha oferecer. Olha como é importante a reconciliação e a restituição. A lição também fala, aqui de Levítico, né, a lição de jovens, sobre uma oferta que era dada para fazer restituição também quando havia alguma situação em que você colocou alguém em desvantagem ou tomou alguma coisa. Eu vou ler depois aqui o texto para você. Tomou alguma coisa de outra pessoa. Levítico capítulo 6 diz assim, 6 de 1 até, eu vou ler até o 5 aqui, e depois o 12. O Senhor falou a Moisés dizendo, se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, mentiu, portanto, ou fizer outra coisa de todas as que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que se jurou falsamente. Restituirá por inteiro. E a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, isso aqui, essa oferta pela culpa, ela quase que ecoa, né, as palavras de Cristo, ou vice-versa, lá quando diz, deixa a tua oferta e vai te reconciliar com o teu irmão. Né? E no final fala assim, né, que... enfim, é a oferta pela culpa, Levítico 5 e Levítico 6, é a leitura para essa semana aqui, a lição dos jovens. Né? E a lição traz aqui a lembrança, o caso de Zaqueu, né? Que quando encontrou Jesus e foi perdoado por ele não apenas recebeu o perdão, mas ele procurou restituir aquilo que havia roubado das pessoas. Então ele devolveu o dinheiro que, como cobrador de impostos desonesto, ele havia roubado, extorquido. Então, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós somos perdoados por Deus e também liberamos o perdão, né, como estudamos na semana passada, você que é perdoado também deve perdoar. Além disso, quando você puder, você deve restituir aqueles a quem você fraudou, a quem você prejudicou, de restituir a honra, restituir bons sentimentos, restituir até coisas materiais, se for o caso. Então, é importante pensar nisso, é importante colocar isso em prática, para que nós entendamos realmente a profundidade do perdão com que Deus nos perdoa e o perdão que devemos também praticar para com as outras pessoas. Que temas importantes, na verdade? Tanto na lição de adultos quanto na de jovens, temos visto aqui realmente conceitos, princípios, verdades essenciais para a nossa vida cristã. Estude a lição. Este trimestre, se você puder estudar as duas lições, tanto melhor, né? E leia todos os dias a Bíblia, para que as verdades da Bíblia possam permear seus pensamentos e fazer parte da sua vida. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lições que estamos estudando, pelo que estamos aprendendo no livro de Efésios, também no livro de Levítico, que essas verdades possam ficar gravadas em nossa mente, em nosso coração e fazer parte de nossa vida diária, possamos colocar em prática no nosso viver, sendo assim como Bíblias vivas, que é o que Tu queres para a nossa vida. Nós oramos e Te pedimos essas bênçãos, confiando em Jesus, nosso amado amigo, Senhor e Salvador. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.